Oi, gente. Eu tô aqui porque, conforme semana passada eu falei para vocês que a gente ia falar sobre um assunto um pouco constrangedor, um pouco delicado. É como pisar em ovos mesmo, falar sobre o perdão. Só que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sabedores que o perdão, ele é para os seres humanos e o perdão ele é divino. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já se perdoou? É isso mesmo. Eu não quero saber se você perdoou fulano ou perdoou ciclano. Não. Eu quero saber se você já se perdoou. Porque eu só posso passar para a segunda parte dessa conversa com você se eu souber que você já se perdoou. Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Perdoa fulano, perdoa ciclano, mas carregamos uma mágoa, um ódio tão grande dentro de nós mesmos. Estava conversando com uma irmã minha e fiz essa pergunta para ela. Você já se perdoou? Porque nós mães, nós temos a mania de achar que qualquer coisa de errado que os filhos venham a fazer, a culpa é nossa. E eu tenho feito esse exercício diário para eu não ser aniquilada. Qual é o exercício? De saber que uma mãe, ela não cria os filhos para serem uma coisa ruim. Uma mãe, ela não cria os filhos para poder serem mau caráteres. Nenhuma mãe. Então, só partindo dessa premissa, eu acho que a gente já merece o perdão se a gente estiver se culpando, né? Se não tiver, tudo bem. Mas esse é um exercício contínuo. A gente precisa dar a responsabilidade para cada um e saber que cada pessoa ela é responsável pelos seus próprios erros. O fardo já é muito pesado de carregar os meus erros sobre as minhas costas. Eu não consigo carregar os dos meus filhos, o da minha mãe, do meu pai, do meu tio, das minhas irmãs. Mesmo porque a Bíblia nos conta que o Senhor Jesus ele é aquele que troca os fardos. O nosso tão pesado e ele vem nos dar o dele leve. Esse trocar o fardo é o perdão. É você se perdoar. É você clamar pelo sangue. Muito rico isso e conforme eu falei, é muito extenso o assunto. Eu comecei com uma frase, né, que é amadurecer, é você poder sorrir para a pessoa que já te fez chorar. Oh, Senhor Jesus, não é fácil. Não é fácil. Para eu falar, para eu vir aqui falar um pouco sobre o respeito, o respeito foi semana passada. Para eu vir aqui falar sobre o perdão com vocês, vocês podem ter certeza. Graças a Deus, eu já perdoei muito. Quando eu adoeci, eu ouvi muita crítica. Eu ouvi muitas pessoas saindo não sei de onde para dizer que eu tinha adoecido por isso ou por aquilo. Que eu perdi meu rim por isso ou por aquilo. Mas graças ao Senhor, de acordo com esse exercício contínuo de perdoar a mim mesmo, eu perdoei todo mundo, porque perdão é liberação. Perdoar é liberar. Oh, aleluia! Quando você perdoa a pessoa, você está liberando ela e está se liberando também. Eu queria falar para vocês também, né, que já tem memes 70 vezes 7, entendedores entenderão, tal, muitas coisas, né, sobre o 70 vezes 7. Mas eu quero te falar, o 70 vezes 7 é bíblico, tá? E o Senhor é que falou. Então a gente precisa levar a sério. Perdoar
é liberar. Se você perdoou e olha para a pessoa e lembra e aquilo te causa uma feridinha, você precisa, ó Senhor Jesus, me lava com teu sangue, passa sobre essa situação. Porque o sangue do Senhor, ele é capaz de cobrir, de lavar todos os pecados, todas as mágoas, todas as rusgas. Parei um pouquinho para tomar um analgésico, porque eu cheguei da clínica e minha cabeça tá doendo muito, mas daqui a pouquinho melhora. Então, gente, continuando o nosso raciocínio, vamos nos liberar, vamos nos amar, vamos começar de novo. Não vamos deixar esse monstro que vem nos massacrar da culpa, do pecado, de tantas outras coisas, né? Não vamos deixar que esse monstro nos consuma. Nós temos um Deus e esse Deus, ele pode muita coisa. E só assim nós podemos avançar. Avançar para quê? Uma vez que eu me perdoei, que eu me liberei, que eu me amo, que eu me valorizo, que eu me respeito. Olha o vídeo de semana passada. Eu posso fazer isso com outras pessoas. Aqui em Mateus 6, ele fala sobre a oração, né? Que o Senhor nos ensinou. Só que aqui do versículo 16, Mateus 6,16, diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ah, tá. Então não adianta eu chegar para pedir perdão para o Senhor, né? Sendo que eu não liberei o perdão. Olha para vocês verem, que rico. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então foi por isso que eu comecei falando que nós temos que nos perdoar para perdoarmos os outros. Perdoando os outros, o Senhor nos perdoará. Existem muitos casos grosseiros, né? Pedofilia, estupro, assassinato, coisas impensáveis que as pessoas ficam com ódio no coração, né? As veias ficam cheias de vontade de se vingar, o desejo de vingança. Mas eu tô falando para vocês aqui coisas possíveis, mas eu também não tô falando de coisas que são de um dia para o outro. A gente precisa ter cautela. E é aquilo que eu falei com vocês, aquele exercício diário de se esvaziar, de se perdoar, pedindo o Senhor para entrar. E quem sabe, né? Eu creio que quando a gente perdoa assuntos como esses, nós vivemos mais e melhor. Eu creio. E não precisa a pessoa chegar e te pedir perdão. Você pode perdoar sem a pessoa te pedir perdão. Eu sei que talvez agora, ouvindo essa palavra, brote até um pouquinho de ira no seu coração por mim. Me perdoa. Do mesmo jeito que eu não sei o que você que está ouvindo já passou, você também não sabe o que eu já passei. Mas vamos fazer esse exercício junto. Vamos pedir a Deus. Vamos pedir ao Senhor que lave o nosso coração. Não é fácil. Conheço pessoas que passaram por isso. E psicólogos não resolveram. Medicamento também não. Chegaram ao suicídio. Conheci pessoas que já chegaram ao suicídio e conheço pessoas que passaram por isso.
mas há uma esperança para nós. Estou falando de um Deus grande, de um Deus que está sentado lá em cima, de um Deus que está no trono. Então, me perdoem se eu fui além, tá? Do que eu deveria. É com muito temor e com muito tremor que eu falo essa questão do perdão para vocês. Como eu disse para vocês, eu não vou expor ninguém, né, situação nenhuma, mas já passei muita coisa. Conheço pessoas que já passaram muita coisa. E o melhor a se fazer é avançar, é prosseguir. Tem pessoas que por causa de algo que aconteceu na infância se tornam jovens drogados. Tem pessoas que por causa de algo que foi lhe feito, eles tiram a própria vida, se tornam alcoólatras. Mas nós temos um advogado, nós temos um psicólogo, nós temos um Todo-Poderoso. E esse Jesus, esse Deus maravilhoso, ele derramou o sangue. E é esse mesmo sangue que pode te libertar desse trauma, dessa tristeza, desse sentimento de injustiça. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Como eu falei, vou falar pela terceira vez, esse assunto é muito constrangedor, é muito extenso, muito delicado. Né? Eu vou deixar a referência do que eu falei aqui para vocês. E se vocês gostaram, vocês dão um like, vocês compartilham. Se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês podem fazer, tá bom? E que o Senhor Jesus vos abençoe. Que o Senhor possa te dar graça, que o Senhor possa fazer o que bebida nenhuma fez, o que droga nenhuma fez, o que psicólogo nenhum fez. Que o Senhor possa te curar, que você possa se perdoar e liberar o perdão. Beijo.